Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café Escrito e Papel. Hoje eu vou estar apresentando para vocês 3 ferramentas que você poderá utilizar para escrever seu livro. Quando eu estava iniciando minha caminhada na escrita, eu tinha muita dúvida, né, de onde eu poderia escrever, né, a minha ideia, um pensamento que eu tinha, e eu sempre tive dificuldade com isso. E aí eu comecei a desenvolver algumas ferramentas, né, algumas formas que otimizasse meu desempenho na escrita, porque eu precisava transformar minha ideia num papel, né, em algo, precisava tirar do abstrato e trazer para o concreto, mas de uma forma muito prática, muito rápida. E aí eu comecei a pesquisar o que poderia me ajudar. Então eu vou te apresentar 3 ferramentas que me ajudaram muito para transformar algumas ideias que eu tinha para colocar no papel, transformar num e-book ou até mesmo num livro. Tá bom? Isso aí eu tenho certeza que vai te ajudar. Eu peço que você, se você tem interesse nesse vídeo, acompanhe até o final, porque eu vou explicar de uma forma bem prática para você não perder tempo e principalmente colocar em prática justamente esse ensinamento para que você possa escrever o mais rápido possível o seu livro. Escrever, obviamente, o mais rápido possível, mas principalmente com qualidade. Gente, olha só. Quando você tem um interesse de escrever o seu livro, de ter uma ferramenta que você utilize durante, vamos dizer assim, a sua trajetória da escrita, você tem que sempre observar esses 3 aspectos que eu elenquei aqui no documento. Justamente está aqui e é um exemplo que eu vou trazer para vocês. Essas ferramentas que você vai utilizar para desenvolver ali a sua ideia, o seu e-book, o seu livro, ela precisa ser simples, prática e acessível. Por que eu digo isso? Simples, você precisa ter facilidade em utilizá-la. Ela não pode ser muito complexa, porque senão você não vai ter interesse de colocar aquela ideia. Por que eu digo isso? Inicialmente, quando eu estava escrevendo, eu tinha uma ideia. E às vezes eu usava, o método que eu usava era tão, vamos dizer assim, arcaico, que eu não tinha interesse muito em escrever, porque quando até eu pegar o meu celular, abrir na plataforma, na ferramenta que eu usava, eu já perdi o interesse de escrever. E aí eu tive que lutar contra isso, né? Porque a ideia ela precisa sair do abstrato para o concreto. E aí eu comecei a pesquisar outras ferramentas, foi quando encontrei essas 3, e eu tive simplicidade na hora de colocar a ideia justamente nessa ferramenta. Além disso, precisa ser prático. Você precisa justamente em 3 cliques abrir essa plataforma, abrir essa ferramenta e colocar a sua ideia. E o terceiro, mas não menos importante, precisa ser acessível, né? Você precisa ter rapidez na hora de acessar e não se preocupar com a famosa perda se você sair de uma forma muito repentina. Isso foi algo que eu sempre também me prejudiquei, porque eu escrevia algo num lugar e se porventura eu saísse rápido, eu perdesse ali a, o fim da meada, eu não salvava. E aí eu perdia tudo aquilo que eu produzi. Então, para você não passar por isso, já fica aqui e ouça pelo menos 2 desses, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O primeiro é o Google Docs. Nossa, parece simples, João. Sério mesmo, o Google Docs? Sim, o Google Docs, porque o Google Docs ele tem algumas facilidades que você pode aproveitar ao seu favor. Além dele ser muito simples de utilizar, basta você acessar o seu e-mail e clicar na aba, né, Docs. Você tem muita praticidade na exibição dele para você escrever o seu livro. Então aqui rapidamente você coloca aqui um título nele. Você vai colocar aqui já está seguindo aqui o título que eu coloquei, 3 ferramentas que você poderá utilizar para escrever seu e-book. E você pode escrever tranquilamente nele tudo que você desejar. Assim que você vai escrevendo, eu vou dar um exemplo aqui.
Como escrever o meu e-book. Ideias para não esquecer. Na medida que eu vou escrevendo, ele vai atualizando. Você pode reparar que ele vai salvando automaticamente. Aqui, bem aqui. Ele vai salvando na nuvem. Então você tem ali a questão da praticidade, acessibilidade, porque basta você usar no seu smartphone. Você entra na sua conta do e-mail, no Google, acessa ali o Google Docs e começa a escrever. E algo interessante é que o do Google Docs, depois que você escreve, você pode transformá-lo em um documento justamente para você salvar ou mandar para alguém. Aí você pode ou abrir um novo, né, um documento, ou abrir o documento fora da nuvem e baixar. Isso aqui é interessante, essa praticidade. Aí você pode baixar em DocX, em ODT, PDF, EPUB, para quem, enfim, futuramente eu posso falar sobre isso aqui para você. E você pode também mandar por e-mail. Eu acho muito prático, porque a simplicidade do Google Docs, ela, ela faz com que a gente tenha atração, né, em buscá-lo para fazer uma anotação, trazer uma ideia-chave. Então, assim, quando eu descobri o Google Docs, eu, particularmente falando, usei muito o Google Docs. Então, assim, eu não uso somente para escrever algumas ideias, né? Normalmente, às vezes, quando eu pego algum trecho de, de, alguma, de algum livro, de um e-book, eu pego links do YouTube e eu coloco aqui justamente para não esquecer. Coloco ideia-chave que eu posso trabalhar, tópicos que eu ouvi, por exemplo, no dia a dia. E isso agrega muito, porque você não vai esquecer. Imagens, tudo isso você vai colocando aqui e ele vai te ajudar justamente desta forma. Você colocou e inseriu, você não precisa mais se preocupar porque ele já armazenou esse documento, ele já armazenou essa ideia e ela vai ficar aqui para você trabalhar em cima dela. E ele tem, é o que eu falo, a simplicidade dele, ela é atrativa. Ela faz com que você tenha assim o interesse de jogar aqui. E o legal é que o Google Docs ele nunca perde assim a estrutura que você deseja, né? Por exemplo, eu tenho muita facilidade em escrever. Pra gente que escreve muito em documentos e tudo mais, usa muito o Google Docs porque a gente já está ambientado com essa estrutura. E uma coisa bem bacana também é que quando você vai enviar o seu livro, por exemplo, seja para você publicar de uma forma autônoma ou até mesmo para você publicar com a editora, você vai mandar em DocX ou PDF para a editora avaliar o seu livro e tudo mais, ou para você fazer o seu livro. Então, já é uma estrutura já que você já vai utilizar para, né, uma atividade futura da publicação do seu e-book. Então entra na questão que a gente falou anteriormente, que é a praticidade. Bom, falei do Google Docs, eu acredito que vocês entenderam bastante. Comenta aí embaixo nos comentários se você usa o Google Docs para escrever o seu livro, ou até mesmo uma ideia. Às vezes você usa no seu trabalho e tudo mais, acha uma ferramenta interessante, é uma ferramenta comum, eu acredito nessa perspectiva, porém é uma ferramenta muito bacana que você pode usar. Eu, particularmente, indico o Google Docs porque eu perdi muito conteúdo que eu poderia aproveitar o armazenamento na nuvem do Google Docs para não ter o retrabalho de gerar novamente a ideia ou até mesmo de não perder aquele feeling, né? Porque o escritor ele tem isso, ele tem feelings, ele possui aquele momento de insights e ele coloca justamente em prática aquilo que ele tem em mente. Então ele não pode perder a oportunidade. Eu acho que o Google Docs ele
ele faz com que a gente otimize as oportunidades que vão surgindo da escrita. E aí vamos agora para a próxima ferramenta, melhor dizendo. E, gente, antes de passar para a segunda ferramenta, eu gostaria de saber se você está aproveitando esse conteúdo, se esse conteúdo está te ajudando. Se ele está te ajudando, eu convido você a nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Então se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino de novas notificações e compartilha com alguém que precisa também ouvir esse tutorial aqui de dicas bem bacanas aí para escrever o seu e-book, o seu livro, tirar a ideia ali da mente e colocar justamente numa ferramenta, colocar no papel através de uma ferramenta bem bacana. Bom, um outro que eu descobri com o tempo foi o Reedsy, né? O Reedsy. Ele é uma plataforma, eu diria, um pouco mais robusta. Ele possui, se você quiser traduzir para português com uma facilidade, não tem problema, ele faz ali a tradução. Mas é uma plataforma bem, eu acho que, estruturada e oferece para você justamente uma estrutura para você escrever, planejar, compor o seu livro. É uma estrutura mais robusta. Eu criei aqui, por exemplo, um exemplo para vocês seguirem, como escrever meu e-book. E aí eu vou colocar aqui e escrever. Para você fazer o login é muito simples. Você basicamente vai entrar no site aqui que está aqui em cima e você vai justamente se inscrever, né, e usar a versão gratuita. Tem a versão paga, mas eu indico você utilizar a versão gratuita, que aí é o tempo que você vê se ajusta, vamos dizer assim, a perspectiva que você possui ali perante essa plataforma. Se ela vai te atender. Se ela te atender, aí você segue, né? Mas eu usei muito a versão gratuita do Readside, porque eu acho que atende já de uma forma bem tranquila, tá bom? Aqui o link do site enquanto carrega. E aí tem aqui, iniciar teste gratuito e tudo mais, então você pode ficar à vontade se você quiser testar, tá bom? Mas eu indico a versão gratuita mesmo, porque não tem dor de cabeça com relação a isso, tá? Tá carregando aqui. Continuando aqui, carregou aqui o arquivo. Bom, aqui foi um exemplo que eu fiz, como escrever meu e-book. E aí ele vai abrir essa estrutura. Você vai ver aqui o manuscrito, né, a versão manuscrito que você vai clicar. E aí ele abre justamente a parte aqui da matéria inicial, o corpo, onde tem aqui o prólogo, e tem uma estrutura já de um livro, como você pode ver. Então, por isso que o Reads é bom. Ele, para quem gostaria de uma estrutura mais robusta, uma estrutura mais estratificada, ele seria justamente ideal, porque ele tem essa estrutura bem direcionada para quem já deseja justamente seguir nessa perspectiva. E eu vou dar um exemplo aqui. Vamos escrever meu e-book, considerações iniciais. Aí a pessoa escreve aqui e ela vai ficando à vontade. Então, justamente é um livro, essa estrutura, né, desse editor é em inglês, então você sempre tem que ficar atento com relação a isso. Porém, você pode ficar à vontade. É o propósito desse livro, é justamente. Então você vai escrevendo. Então tem que sempre ficar atento que ele vai acusar como se estivesse errada a sua letra, né? As palavras, vamos dizer assim, porque está na tradução, né, para inglês. Então você tem que sempre ficar atento com relação a isso. Mas aqui temos muitas. Aqui eu já abordei as estruturas, prólogo, introdução. Aí você vai. Você escolhe, né? Você opta o que você vai querer. Eu quero a introdução, desenvolvimento, epílogo, conclusão, passo fácil. E aí você vai, na medida que você vai criando os capítulos, você pode colocar aqui, adicionar. Aí você coloca mais um capítulo, ele vai aparecendo. Considerações iniciais, capítulo 2, capítulo 3. Vou adicionar mais aqui 2 capítulos para você ver.
E aí depois disso tudo você pode exportar justamente o livro que você criar. Então assim, se você tem essa facilidade, olha, ele já tem uma estrutura já bem definida. E se você tem um interesse, depois você pode justamente aqui nessa parte exportar e-book. Aqui tem outras ferramentas, eu acho que você pode utilizar, mas o intuito aqui é justamente apresentar para você esta ferramenta bem prática também. Porém, eu acredito que essa aqui é um pouco mais direcionada para quem deseja fragmentar as ideias, tem algo em mente. Aqui você consegue também inserir imagem, notas, enfim. É um pouco mais segmentado, um pouco mais sofisticado, mas atende bem a perspectiva de quem gostaria de já ter uma, vamos dizer assim, uma estrutura, né, uma camada do livro já de uma forma bem mais direta. Aqui o escritor não vai ter dor de cabeça, por exemplo, de organizar as ideias dele de uma forma mais avançada, né? Que você consegue estratificar por capítulos. Eu, por exemplo, já desenvolvi um livro, na verdade eu estou finalizando, inclusive, que eu adequei-o nessa perspectiva, porque eu precisava estratificar os capítulos, porque cada capítulo teria uma abordagem mais específica. Então, a Redsea adequa perfeitamente a minha proposta. Mas também eu já tive outros livros que, se não muitos, que eu usei, por exemplo, o Google Docs, como falei anteriormente. Então a Redsea é uma oportunidade para você usar sem nenhum problema também. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Aí você tem que verificar para você não também adequar aí dentro do seu orçamento. E por fim, mas não menos importante, presta bastante atenção, que essa aqui é bem bacana, eu tenho certeza que você vai gostar também, que é a Trello, né? O Trello, ele é uma área que é uma ferramenta que a gente usa para gestão de projetos, mapeamento de processos, mas também você pode utilizar para um e-book. Aqui eu fiz aqui, é só você chegar aqui, criar quadro. Aí você vai botar um exemplo aqui, meu primeiro e-book. Aí você coloca aqui que você vai querer vê-lo na sua área de trabalho. Aí você cria. Depois que você cria, você vai tê-lo ali à disposição para você justamente trabalhar, que nem eu coloquei aqui. E assim você vai escrevendo justamente o seu livro. Aqui está carregando por enquanto, mas o Trello ele é uma plataforma que ele também atende muito bem quem tem essa busca pela organização, pelas ideias estarem mapeadas, ordenadas. Você consegue fazer aqui muito tranquilamente. Aqui, ó, meu primeiro e-book. Você criou e aí você pode colocar uma lista. Você pode estruturar da mesma forma que a gente colocou aqui nos outras ferramentas. Capítulo 1, capítulo 2. Aí eu vou botar aqui conclusão. Aí você pode também estratificar do jeito que você quiser. Tema 1, né, que às vezes você está ainda na fase de escolha do tema. E aí você vai colocando. Aí aqui para cada aba você coloca um título. Eu vou botar aqui Pensando na Vida. E aí você adiciona o cartão. E aqui você tem a oportunidade justamente de trabalhar em cima daquilo que você colocou. Capítulo 1, botei Pensando na Vida. Então aqui você pode justamente descrever aquilo que você estruturou. Aí você coloca, né, nesse livro
Meu objetivo é te ajudar a mapear as ideias mais importantes. Você vai escrevendo. Só que aí tem um detalhe. O Trello, ele tem essa facilidade de você inserir ideias, colocar no papel, salvar, ter ali os seus lembretes, né? Porque ele faz isso, ele te permite ter aqui, ó, datas, anexar documentos, criar uma capa para você ter de base. Porém, ele não te proporciona aquela estrutura que a gente está vendo, né? Por exemplo, no Redsci e no Google Docs. Porém, o Trello, por que eu apresentei o Trello? Porque às vezes você tem um pouco de dificuldade de disciplina para ficar escrevendo, porque às vezes você tem um calendário de atividades muito demandado e aí você pretende, por exemplo, criar, né, mecanismos para todos os dias você escrever. Então o Trello ele pode te ajudar nisso, porque aí você vai justamente criar métodos para você escrever pelo menos uma vez, às vezes na semana, 2 vezes, ou até mesmo todos os dias. E aí ele vai, quando você coloca-o no seu smartphone, por exemplo, você consegue integrá-lo para ele te notificar, ele te avisar que está na hora de você escrever. Aí você vai lá, clica lá, de uma forma muito simples, você vai no quadro que você criou, no template, né, ou no quadro que você criou, e começa a escrever, seja no capítulo 1, capítulo 2, você consegue monitorar isso e fazer todo esse mapeamento aqui através do Trello. Então, acredito que seja isso. Apresentei para vocês essas 3 ferramentas, eu tenho certeza que agregou de alguma forma para você. E comenta aí qual foi a ferramenta que você mais achou assim atrativa e que você poderá utilizá-la aí nos próximos dias, tá bom? Mais uma vez eu reitero, se você gostou desse conteúdo e tem o interesse de ter mais conteúdos como esse, já comenta aí, se inscreve também no nosso canal, curta e compartilha com alguém que também com certeza está precisando dessa mensagem, desse conteúdo e vai estar aqui conosco nos próximos dias. Forte abraço, até mais.